Uma formiga pode cair do topo de um prédio e simplesmente continuar andando, como se nada tivesse acontecido. Para nós, isso parece absurdo. Um ser humano caindo de uma grande altura sofre uma aceleração violenta, ganha velocidade, atinge o chão com energia devastadora e dificilmente sobreviveria. Mas uma formiga, que parece tão frágil, pode despencar de uma altura gigantesca e sair quase ilesa. E o motivo não é coragem, resistência mágica ou sorte, é física. A primeira coisa que precisamos entender é que cair não significa cair do mesmo jeito para todo mundo. A gravidade puxa todos os objetos para baixo, mas o ar também entra na história. Quando algo cai, ele acelera por causa da gravidade. Só que quanto mais rápido ele cai, mais o ar empurra de volta. Esse empurrão contrário é a resistência do ar. Chega um momento em que a força da gravidade puxando para baixo fica equilibrada pela resistência do ar empurrando para cima. Quando isso acontece, o objeto para de acelerar e continua caindo com uma velocidade quase constante. Essa velocidade é chamada de velocidade terminal. Agora vem a parte que muda tudo. A velocidade terminal depende muito do tamanho, da massa e da área do corpo. Um ser humano tem muita massa em relação à área que oferece ao ar. Isso significa que a gravidade puxa com força, e o ar não consegue frear o corpo o suficiente antes que ele fique rápido demais. Por isso, uma queda alta é tão perigosa para nós. Mas uma formiga é minúscula, leve e tem uma área relativamente grande em comparação com seu peso. Para ela, o ar não é um detalhe. O ar é quase uma parede invisível segurando a queda. Pensa em uma folha seca caindo de uma árvore. Ela não despenca como uma pedra. Ela balança, gira, flutua e desce devagar. Não porque a gravidade esqueceu dela, mas porque a resistência do ar é enorme em relação ao seu peso. A formiga está mais perto dessa lógica do que da lógica de uma pedra. Ela pesa tão pouco que o ar consegue limitar sua velocidade muito cedo. Então, mesmo caindo de um prédio alto, ela não continua acelerando até virar um projétil. Ela chega rapidamente à própria velocidade terminal, que é baixa o suficiente para que o impacto seja muito menos destrutivo. E aqui está o paradoxo. Quanto menor o animal, mais o mundo físico muda para ele. Nós vivemos em uma escala onde quedas são perigosas, pancadas machucam e o peso do corpo domina. Mas para insetos pequenos, o ar é mais importante. A tensão superficial da água é mais intensa. Pequenas forças viram grandes barreiras e a gravidade não manda sozinha. Uma formiga não está vivendo apenas em um corpo menor. Ela está vivendo em uma versão diferente da física cotidiana. Além disso, a estrutura do corpo da formiga ajuda. Ela tem um exoesqueleto, uma espécie de armadura externa, e uma massa corporal muito pequena. Quando ela atinge o chão, a energia do impacto é muito menor do que seria para um animal grande. Energia de impacto depende da massa e da velocidade. A formiga tem pouca massa e cai com velocidade limitada pelo ar. Então a quantidade de energia que precisa ser absorvida é pequena. Para ela, o chão não chega como uma parede mortal, chega mais como um tranco forte, mais tolerável. Agora compare com um elefante. Se um elefante caísse de uma altura grande, seria catastrófico, porque sua massa é enorme. Quanto maior o animal, mais o peso cresce em relação à área que pode freá-lo ou sustentá-lo. Esse é um princípio importante chamado relação entre área e volume. Quando um animal aumenta de tamanho, seu volume e sua massa crescem muito mais rápido do que sua área superficial. Isso significa que animais grandes acumulam muito mais energia em uma queda. Já animais pequenos têm pouco peso para muita área relativa. O ar consegue fazer mais diferença. É por isso que uma formiga pode cair de uma mesa, de uma árvore ou até de um prédio e ainda ter boas chances de sobreviver. Para ela, a diferença entre cair de alguns metros e cair de uma altura muito maior pode não ser tão dramática quanto parece, porque depois que ela atinge a velocidade terminal, cair por mais tempo não aumenta muito a velocidade. Ela apenas continua descendo naquele limite. É como se o ar colocasse um teto invisível na velocidade da queda. Essa ideia também explica por que muitos insetos parecem absurdamente resistentes a quedas. Moscas, besouros pequenos, aranhas e vários outros animais minúsculos lidam com a gravidade de um jeito que parece impossível para nós. Não porque são invencíveis, mas porque a escala joga a favor deles. O ar vira freio, o peso é pequeno, a energia do impacto é baixa. A física que nos destrói em uma queda alta quase não consegue fazer o mesmo com eles. Mas isso não quer dizer que formigas são indestrutíveis.
Elas podem morrer por esmagamento, veneno, calor, afogamento, predadores, falta de alimento e vários outros fatores. E dependendo da espécie, da posição da queda e da superfície onde pousa, o impacto pode causar dano. A ideia não é que toda formiga sobrevive a qualquer queda em qualquer situação. A ideia é que a queda livre por si só é muito menos perigosa para elas do que para animais maiores. Agora pensa no quanto isso é estranho. Se um humano cai de um prédio, a altura importa de forma brutal. Se uma formiga cai do mesmo prédio, o ar pode impedir que ela fique rápida o suficiente para sofrer o mesmo tipo de dano. A altura assusta a gente porque pensamos com o corpo de um humano. Mas a formiga não cai como um humano em miniatura. Ela cai como uma criatura de outro regime físico. É como se cada tamanho tivesse seu próprio universo de regras práticas. Para uma baleia, o peso é um desafio gigantesco fora da água. Para uma pulga, saltar dezenas de vezes o próprio tamanho é possível. Para uma formiga, cair de uma altura enorme pode ser apenas uma viagem longa para baixo. A natureza não usa a mesma dificuldade para todos. Ela cobra preços diferentes dependendo da escala. E isso revela uma coisa fascinante. A física não é só uma lista de fórmulas, ela é uma experiência. O mesmo planeta, a mesma gravidade e o mesmo ar criam realidades diferentes para corpos de tamanhos diferentes. Para nós, o ar parece leve e quase vazio. Para uma formiga caindo, o ar é um freio poderoso. Para nós, uma gota de chuva é pequena. Para um inseto minúsculo, pode ser como uma bomba de água caindo do céu. No fim, a formiga não desafia a gravidade. Ela apenas é pequena o suficiente para que a resistência do ar entre na briga cedo demais. Ela não vence a queda por força, ela vence por escala. Então, da próxima vez que você ver uma formiga andando pela parede, talvez lembre disso. Para ela, o mundo não funciona exatamente como funciona para nós. Uma queda que seria fatal para um ser humano pode ser apenas um pouso desajeitado para um corpo minúsculo. Talvez a pergunta mais curiosa não seja por que a formiga não morre ao cair de um prédio. A pergunta é: quantas coisas parecem impossíveis só porque estamos imaginando o mundo no tamanho errado?